Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do Centro Espírita Joana de Ângeles. Eu sou Marcelo Nis e hoje eu trago um tema para vocês que é: onde está o meu filho? Como vocês sabem, eu estou fazendo uma série de palestras sobre a perda prematura de um filho. Falei na primeira palestra, fiz uma breve introdução sobre a vida após a morte, sobre como é dolorido você perder um ente querido, um filho, principalmente um filho. Na nossa segunda palestra, que foi na semana passada, nós falamos sobre as 5 fases do luto, são 5 fases doloridas pelas quais nós passamos, mas passamos, conseguimos superar. E ainda 2 outras fases que eu também citei na semana passada, e para que a gente entendesse como é esse enfrentamento do luto. Depois de aceitar a partida, não tem outra opção, você não tem como fugir da realidade, que é aceitar a partida do teu ente querido, teu filho. Vem uma pergunta que todos os pais fazem. E me fazem muitas perguntas. Eu trouxe para vocês algumas das respostas a algumas dessas perguntas. Não são todas, né? A primeira delas é: onde está o meu filho? Tá, Deus levou. Levou para onde? Ele está se alimentando? Quem recebeu ele? Ele está sentindo dores? Como ele está? Isso é um desejo que os pais têm para confortar o coração, saber que pelo menos seu filho está bem do lado de lá. Então, eu trago para vocês aqui alguns questionamentos com relação a isso. A primeira coisa que a gente não pode se esquecer é: seu filho não morreu. O meu filho não morreu. Aliás, está muito vivo aqui perto de mim, né? Por quê? Porque a morte não existe. O que morre é o nosso corpo. Essa matéria aqui, isso aqui vai morrer, vai se decompor. Todos nós que estamos vivos hoje, um dia vamos deixar esta vida, a vida corpórea, para entrar na vida espiritual. Isso, todas as religiões falam isso, independente de serem religiões cristãs ou não, que existe algo além, que existe um lugar para onde você vai. Até mesmo os índios, não é mesmo? Os índios também não falam que os seus ancestrais vão para um outro lugar, eles fazem aqueles rituais e tudo mais. Então, todos nós acreditamos que vamos um dia para um outro lugar. E um lugar de acordo com o nosso merecimento, que pode ser um lugar bom ou pode ser um lugar não tão bom, mas que vai se tornar bom um dia quando a gente se melhorar. Então, primeira coisa, você perdeu um filho, passou por essa mesma dor que eu passei e que muitos outros pais também passaram. Então tenha certeza, seu filho está vivo, ele está vivo. Aí, tá, ele está vivo, mas ele morreu no corpo, né? Ele sofreu a morte, ela é dolorida. Essa passagem da vida corpórea para a vida espiritual é traumática, é dolorida. Os espíritos nos falam, através de várias obras, que não, a morte não é dolorida. Por quê? A dor está no corpo. O corpo é que tem nervos, terminações nervosas, para que você sinta a dor. O espírito não. O espírito é luz, o espírito é energia. Então ele não sente dor. Ele não sente a dor física, porque ele não tem corpo. Mas ele sente a dor moral. Então essa passagem para o lado de lá, ela não é dolorida, ela é assistida. Tem vários espíritos superiores
que foram médicos em outras encarnações e que do lado de lá continuam ajudando, né, nessa parte do recebimento, da recepção desses espíritos, né, e eles fazem isso com todo o cuidado. Com todo o cuidado para que não seja traumática essa passagem do lado de lá. Então, ele não sofre na passagem. Tá? Aí, se ele vai se desligar, então, do corpo para ir para o plano espiritual, como que acontece esse desenlace? Acontece o seguinte, nós sabemos que temos vários chakras. São 7 chakras principais, cada um desses chakras tem outros 2 chakras ali que completam todo o seu trabalho, né? Então são 21 chakras, mas existem muitos outros. Esses chakras fazem uma ligação com o seu perispírito, fazendo com que o seu espírito se grude no seu corpo. O perispírito, ele é como se fosse uma capa, um molde do seu corpo, para que o seu espírito, que é luz e energia, fique ali dentro. Então, para que você, com esses 3 elementos, você consiga ter vida. Quando o corpo morre, o corpo precisa se desligar do espírito, para o espírito estar livre. Então, os mentores espirituais se aproximam e eles começam a desligar essas ligações energéticas do perispírito com o corpo. Isso é feito de forma tranquila e indolor. Pode ser um pouquinho rápida ou pode ser um pouquinho lenta. Então, na hora que aquele ser está desencarnando, por exemplo, meu filho, ele desencarnou afogado. Ele caiu num poço e se afogou. Aquele evento já estava programado na espiritualidade, já estava programado para acontecer. E mesmo se não estivesse programado, os espíritos de luz estariam por perto. Então, no momento em que aconteceu esse acidente, os espíritos de luz já abraçaram meu filho, já protegeram, deixaram ele calmo e tranquilo e fizeram todo o processo de desligamento para que não fosse traumático. Normalmente, esses espíritos, no momento, essas crianças, no momento que estão passando para o lado de lá, estão desencarnando, elas são adormecidas, os espíritos são adormecidos. Justamente para quê? Para não se traumatizar, para não se sentir muito. Então, é um processo como se fosse um parto aqui na Terra. Quando vai acontecer um parto, não tem médico, enfermeira, UTI e tudo para que consiga fazer o parto assim da melhor forma possível. Então, do lado de lá é como também fosse um parto, vai renascer no plano espiritual. Então, tem todo um acompanhamento para que isso aconteça da melhor forma possível. Aí vem a outra pergunta, né? Tá, meu filho passou para o lado de lá. Mas ele está sozinho, meu Deus, como vai ser a minha vida do meu filho do lado de lá sozinho, sem a mãe, sem o pai, sem a família? Fica tranquilo, fica tranquilo. Nós já dissemos em algumas palestras aqui que a verdadeira família é a família espiritual, né? Essa família que nós temos aqui, ela é uma família passageira, onde nós trocamos os papéis. É como se fosse um grande teatro, uma grande peça teatral, em que nós somos os atores, mas que nós podemos trocar de papéis. A cada vida que nós descemos aqui na Terra, nós mudamos de papel. Então, hoje ele foi seu filho. Numa vida anterior, ele pode ter sido seu pai. Numa anterior, um irmão ou um grande amigo. Então, esses papéis são sempre trocados uns com os outros. E, é claro, não vamos ter dúvida de que perder um filho é a maior dor que um ser humano pode suportar.
E alguns, infelizmente, não conseguem nem suportar essa dor e acabam indo para um lado muito diferente, tentando se aproximar do seu filho através das portas do suicídio, acabam se afastando muito mais dele do que se pode imaginar. Porque se seu filho for para um lugar bom e você vai para um lugar ruim, vocês não vão se encontrar. Pelo menos durante muitos e muitos anos, né? Mas existe a misericórdia de Deus. Porta do suicídio? Nem pensar. Você está naquelas fases do luto? Deixa as fases passarem. Curta cada uma delas. Curtir não quer dizer assim, que legal. Não, curtir é o seguinte, deixar aquilo expurgar de você. Ok? Então, quem recebe meu filho do lado de lá? Simples. As pessoas que o amam. Avós que já foram, bisavós que já foram, irmãos de outras vidas que talvez você nem saiba que ele tinha, outros parentes, quem sabe até outras mães, outros pais, porque em outras vidas nós tivemos vários pais, várias mães. Então, do lado de lá, nós sempre vamos ter aqueles que nos amam. Então, quem vai nos receber? Ora, se você vai fazer uma viagem daqui para um outro país, quem vai te receber nesse país? As pessoas que te amam, teus amigos, teus parentes, não é verdade? É a mesma coisa do lado de lá. Ninguém fica sozinho, ninguém fica desamparado. Dizem até, né, e eu acredito, que é uma festa do lado de lá, quando retorna um dos nossos irmãos guerreiros que vieram batalhar do lado de cá. São recebidos com alegria. E quando esses espíritos têm que descer para cá para uma nova reencarnação, é uma tristeza. Assistam o filme Nosso Lar. Vocês vão gostar bastante, ele fala bastante a respeito disso. Então, com relação aí aos nossos filhos, nós temos sempre bons espíritos para recebê-los do lado de lá, né? Chegou do lado de lá, foi recebido amorosamente, carinhosamente. Para onde é que meu filho foi levado? Para onde ele foi? Foi resgatado, tá bom? Vieram as pessoas queridas, amorosas, e levaram para onde? Depende como foi o desencarne, como isso aconteceu. Foi rápido, foi demorado, foi dolorido, foi sofrido, foi de uma doença grave, uma doença que foi se prolongando, foi instantaneamente, como é que foi? Acontece que a morte ela não é dolorida, mas o espírito ele vai sentir as sensações do corpo. Ele não sente a dor, mas ele ainda, essas sensações de que ele tem um corpo e que ele está doente, ainda permanecem com ele durante algum tempo. Na verdade, não tem nada lá, porque é um espírito, mas a mente cria essas coisas. Então ele fala, não, mas eu levei um tiro, então tem um buraco de bala aqui? Não tem buraco de bala nenhum ali. Mas a mente da pessoa faz com que aquilo apareça ali, aquelas sensações. E aí, os espíritos de luz, muito bem preparados, o que eles fazem? Eliminam essas sensações. Então, por exemplo, se o seu filho morreu num acidente de carro, ele se machucou ali, como que aconteceu isso? Pode ser que quando ele passou para o lado de lá, ele leva essa impressão, esse susto do acidente, essas coisas assim. Então nós vamos ter espíritos de luz muito bem preparados para amparar, mostrar a ele essa nova realidade, como que é a nova vida do lado de lá, e eliminar essas sensações. A sensação, houve uma perfuração do pulmão. Não, você não tem mais pulmão, você não respira mais o ar, você é um espírito. E eles vão tirando essas sensações do perispírito. E a recuperação é bem rápida, tá? Bem rápida. Às vezes, se, por exemplo, o desencarne foi por causa de um câncer
uma doença degenerativa um pouco mais longa, talvez precise de um tempinho um pouquinho maior. Sei lá, 1 mês, 2 meses, algo assim, mas também é rápido, tá? É rápido. Logo ele se recupera a sua lucidez, recupera a sua condição espiritual, né, a sua consciência, e vai ficar muito bem. Então, seu filho vai ser levado sempre para o lugar bom. Caso a recuperação dele tenha sido mais rápida, por exemplo, ele passou por uma espécie de um hospital para tirar aquelas sensações do corpo. Para onde que ele vai depois disso? Lá na espiritualidade, diz Chico Xavier, através de Emmanuel, que existem centros chamados educandários. É uma espécie de escola, onde lá eles vão estar em contato com outras crianças, para que eles possam compreender que eles não são mais crianças. Mas como assim, Marcelo? Meu filho morreu com 4 anos, ele é uma criança. Não, ele foi uma criança aqui na Terra. Lá, ele é um espírito milenar, mas ele vai guardar ainda aquelas lembranças de criança, vai ter sensações de criança. Então, nesse educandário, ele vai recuperar a sua memória espiritual e a sua condição de espírito pleno. Isso pode levar um certo tempo, de acordo com cada um. Mas na espiritualidade não se tem pressa para nada. É tudo no tempo de Deus. Após passar pelo educandário, se recuperar, ter plena consciência espiritual, ele vai tomar a forma que ele quiser. Por exemplo, você vai se lembrar dele como criança, mas como ele era na vida passada? Na vida passada, ele teve uma vida da infância até a velhice. Normalmente, o espírito escolhe a aparência que mais lhe agradou em vidas anteriores. Mas, normalmente, ele não fica com a aparência de criança por muito tempo. Tipo assim, o crescimento, entre aspas, lá na espiritualidade é muito rápido. Em questão de alguns meses, ele já está adulto, ou com uma forma mais adulta. Então, essa imagem que a gente tem, a gente acaba guardando. E algumas vezes, quando eles precisam se manifestar para os pais, alguns pais recebem cartas mediúnicas, né? Ou até um médium os vê, eles retomam aquela forma de criança, porque é dessa forma que os pais conseguiram vê-lo. E até a linguagem infantil para que os pais consigam reconhecê-lo. Após isso, eles vão para uma colônia espiritual. Uma colônia é uma cidade. Não é chamada de cidade porque ela não é de cimento, ferro, essas construções, né? Ela é uma cidade plasmada pela mente. As energias são solidificadas e plasmadas. E aí você faz as cidades. Essa aqui é uma imagem do filme Nosso Lar. É uma das cidades astrais. Uma cidade que fica acima da nossa estratosfera. Lá em cima é invisível aos nossos olhos, porque ela está numa outra dimensão. Mas esse é um exemplo de cidade. Essa cidade é a cidade onde nós moramos. Normalmente, as famílias espirituais, elas moram todas na mesma cidade e às vezes até na mesma casa. E aí vão trocando os seus papéis. Um desce, o outro fica cuidando. Aí quando esse sobe, aí o outro desce. Então existe uma família espiritual sempre ali cuidando. E ele vai relembrar quem são as suas famílias, que família é essa que ele pertence, e rever os amigos na sua cidade. Para você entender bem, já foi dito aqui em nossas palestras o seguinte: a verdadeira vida é a vida espiritual, porque é uma vida eterna. Então o espírito vive eternamente. Pensa, foi criado simples e ignorante e vai até a perfeição. De tempos em tempos ele assume
uma vida temporária aqui na Terra com o corpo físico. Então ele desce, passa um período aqui, sobe, fica mais um período lá em cima, desce, fica um pouco aqui, sobe, mas lá em cima é eterno. E aqui nós vamos tendo várias vidas. Então, o seu filho, ele interrompeu apenas uma das suas existências, de milhares de outras existências que ele já teve e de outras milhares que ainda terá. Eu sei que a saudade bate e a gente sofre pela ausência daqueles que nós amamos. Mas tenha uma certeza, um dia, quando Deus te chamar, você também vai subir. E você subindo, para onde você vai? Para a sua cidade espiritual. Quem vai estar lá? Meu filho, te esperando para dar aquele grande abraço, aquele beijo gostoso, pegar no colo, você poder pegar teu filho no colo. Vai estar lá na sua cidade. Então tenha paciência, tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Não podemos julgar ou questionar por que Deus levou o meu filho. Primeiro, Deus não levou teu filho. Teu filho escolheu passar por aquele período. Seja lá 4 anos, 5 anos, 10 anos, 9 anos, 18 anos, 30 anos, seja qual for o período, ele escolheu isso. E lá no fundo você sabe que você também escolheu. Você já sabia antes de você nascer que você teria um filho e que vocês passariam por essa dor. Lá no fundo, se você ainda não sabe, você vai sentir isso em breve, né? E agora, eles continuam sentindo dores do lado de lá? Sim, mas não dores físicas. Sabe quais são as dores que eles sentem? As suas. Como existe uma ligação muito forte entre vocês, esse laço de amor que une vocês, o teu sofrimento afeta o teu filho. Tudo aquilo que você sente de dor, de revolta, tudo aquilo está sendo canalizado por teu filho. Lembra quando ele estava no seu ventre? Lembra do cordão umbilical? O que ele recebia pelo cordão umbilical? O alimento, que é o sangue. Mas tudo aquilo que você despejava ali no teu sangue, também ia para ele. Então, o que nós devemos fazer? Ele continua com um cordão umbilical, entre aspas, chamado cordão de prata. Esse cordão de prata, depois do desencarne, o cordão de prata é rompido, mas a ligação energética entre vocês não. Como no nascimento. No nascimento, o cordão umbilical da criança é cortado. Mas a ligação entre vocês dois também não. Então, quer mandar alguma coisa para o seu filho? Mande energias boas, mande orações, mande vibrações. Mas como assim? Eles ouvem as nossas preces muito mais do que você imagina. Porque aqui, se você fizer a prece ao lado de uma pessoa encarnada, ela vai ouvir. Lá, seu filho vai sentir. Isso vai ter como bálsamo caindo sobre ele, como luz, como energia, uma energia revigorante. Então, tudo aquilo que você mandar, ele recebe. Então, quer uma sugestão? Muitas coisas boas. Meu filho, que você tenha muita luz, muito amor. Papai e mamãe te amam muito. Faz aquela oração de amor mesmo. Ah, mas e se eu chorar? O choro vai ser de saudade, não de revolta nem de dor. Saudade, tá? Agora, olha só. Eles sentem as nossas dores, eles vão estar sofrendo junto. E sabe o que é pior? As pessoas que sofrem com a dor da perda, eu sofri 8 anos. Então, foram 8 anos, os piores 8 anos da minha vida. Os piores da minha vida foram esses.
sofrimento foi muito grande, a revolta foi muito grande. Sabe o que aconteceu? Eu amarrei meu filho aqui. Ele não conseguia ir para a luz. Ele não conseguia ser resgatado porque eu não deixava. O meu egoísmo era tanto que eu queria ele perto de mim, eu não queria me desfazer dele, eu não queria que ele fosse embora. E aí, por medo de ver o pai, a mãe sofrendo, ele não conseguia ir. Ele queria ir, mas como é que ele ia e deixar para trás o pai e a mãe sofrendo? Como que ele ia fazer uma coisa dessa? Então, eu atrasei a partida do meu filho. A partida que eu quero dizer, não a morte, mas a caminhada, a jornada dele. Por quê? Porque eu só estava pensando em mim. Pensei, como eu estou sofrendo, eu estou mal, olha que como eu estou deprimido, olha como mas peraí, eu? E ele? Não pensa como ele vai estar do lado de lá, eu quero que ele esteja bem, ele. Vamos pensar um pouquinho, né? A gente sente aquela dor, a gente sente sofrimento, mas assim, não vamos fazer eles sofrerem juntos com a gente. Saudade é uma coisa, revolta é outra. É outra, seja por que for o seu motivo de revolta, não faça isso, tá? Não faça isso. Se você tem alguma coisa para mandar, pressa. Dor, porque ele vai sentir. Eu gostaria que teu filho vivo, quando ele estava vivo, eu gostaria de transmitir um monte de dor e sofrimento para ele vivo? Não, né? Então por que você vai fazer isso depois que ele partiu? Então, entenda, aceite a partida dele. Se ainda não aceitou, assista a palestra anterior das 5 fases do luto. Porque essas palestras são justamente para trazer o quê? Esclarecimento. E através do esclarecimento, você vai ter o seu conforto. Então, dor, saudade, yes. Ok? Aí vem a pergunta, meu filho se torna adulto na espiritualidade? Na verdade, é só uma forma da gente se expressar. Porque o que é adulto? Adulto é uma referência que nós temos encarnados de que uma criança vai crescendo, passa por todas as suas fases da juventude, até se tornar um adulto. E depois se torna um velho e desencarna. Então isso é uma percepção nossa. Na espiritualidade não existe isso de criança e adulto. Lá todos os espíritos são adultos. Ou têm uma forma de adulto. Por quê? Como é uma pessoa de 80 anos para você? Como você enxerga uma pessoa velhinho, cabelo branco, de óculos, sim. E como você enxerga uma pessoa de 10.252 anos? Então, não tem comparação, né? Na espiritualidade, ele vai tomar a forma que ele achar melhor. André Luiz, no caso, esse ser que está aqui, ele preferiu manter a forma da encarnação anterior dele. Até por um próprio benefício dele mesmo, para ele se lembrar da forma com que ele desencarnou, bebendo muito, fumando muito, tendo uma vida desregrada. Então ele queria manter essa forma para se lembrar disso, para poder evoluir. Então, se você quer saber se ele cresce, não, ele não cresce. O que vai acontecer é ele se lembrar das suas vidas anteriores e tomar a forma que ele achar mais conveniente. E aí, então, você sabendo que seu filho está no plano espiritual, sabendo que a vida é uma sucessão de encarnes e desencarnes, vem e volta, vem a pergunta, né? Meu filho vai voltar? Sim, ele vai voltar. Fique tranquilo. Mas, infelizmente, não é no tempo que você quer e do jeito que você quer. Nem do jeito que eu quero. Eu queria que ele voltasse como um filho meu. Isso talvez é muito provável que não aconteça. Não pode se dizer, existe uma regra para isso ou não.
Normalmente, o período que se passa na espiritualidade antes de voltar para cá é semelhante ao período que se passa aqui. Não vamos considerar o caso da partida prematura, tá? Mas vamos supor assim, aqui uma pessoa vive em média 80 anos. Na espiritualidade também. Por quê? Existe um processo para esse encarne e para esse desencarne. Um processo? Como assim? Na espiritualidade, nós aprendemos a teoria. Aprendemos a fazer o bem, aprendemos a respeitar todo mundo, mas é tudo na teoria e é tudo muito bonito. É nota 10 na teoria, mas é aqui que nós vamos mostrar na prática aquilo que nós aprendemos do lado de lá, na convivência entre as pessoas. Então, do lado de lá, o seu filho vai precisar passar por um longo período de aprendizado. Primeiro, recuperar as memórias anteriores, memórias de vidas passadas. Por que meu filho veio e viveu apenas 4 anos aqui na Terra? Bom, isso não é um problema meu, é um problema dele. Ele é um espírito individual. Alguma coisa aconteceu em vidas anteriores para ele precisar vir e resgatar só esses 4 aninhos. É só aquele pedacinho que faltava para ele ficar quites com Deus, quites com o universo. Então não cabe a mim questionar. Veio e passou, né? E assim, tem mais perguntas? Você teria mais perguntas, além dessas que eu passei? Essas são as principais, são aquelas que as pessoas normalmente me fazem, né? Tem mais perguntas? Tem muito mais perguntas ainda. Então, se você ainda tem dúvida, aqui na página do Sejuana, abaixo aqui do nosso vídeo, deixa aí seu comentário, comente aí a respeito de algum problema que você esteja passando e nós vamos esclarecer dentro de todas as nossas possibilidades. O nosso tempo é curto para a gente falar a respeito de tantos e tantos outros questionamentos, né? Mas tenha em mente uma coisa, assim, eu descobri, não digo que é o teu caso e você tem que fazer isso. A morte do meu filho não foi em vão. Existia um propósito superior para esse acontecimento. Não foi simplesmente veio, teve que pagar e voltou. Eu descobri o propósito. Por quê? Porque eu consegui encontrar o meu conforto, consegui encontrar a minha paz, a minha serenidade para poder fazer uma conexão com meu filho. E aí eu descobri o seguinte: o meu filho, ele tem uma missão, que é justamente essa que eu estou executando por ele. Na verdade, eu não estou executando por ele porque ele está aqui do meu lado, está me ajudando aqui, a me auxiliando. Que é justamente confortar o teu coração. Levar essa mensagem para que você esteja bem. Para que você não passe as coisas que eu passei. E cheguei também, às vezes, no limiar de fazer bobagem, né? Então, através dessa decisão que ele tomou de ficar esses 4 aninhos, a gente decidiu fazer filmes, criar histórias, aprender mais, trocar conhecimentos, como a gente está fazendo aqui. Ou seja, a passagem dele por essa terra, por esses 4 aninhos, não foi em vão. Eu descobri o meu propósito, que é o propósito dele, aquilo que a gente decidiu fazer. Será que o seu filho não tinha um propósito também? E aí você, na sua amargura, na sua dor, pensando tudo que você está passando, não está enxergando? Será que não existe uma causa para ser defendida? Não existe algum lar para ser refeito? Será que não existe alguma instituição para ser criada? Será que não existe um trabalho voluntário para ser feito? Porque o que você vai fazer com esse amor todo que está aí no teu peito? O que você vai fazer com ele? Vamos canalizar isso, né? Vamos canalizar. Eu aprendi a transformar dor em amor. E você consegue também. Não é muito difícil, não. Você consegue. Mas
dependendo do momento em que você está agora, nessa sua fase da sua perda, pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, talvez você já esteja preparado, mas acredite, tudo que acontece na vida, sendo bom ou ruim aos nossos olhos, aos olhos dos seres humanos, tem a bondade e a justiça de Deus. Não se esqueça disso, tá? Daqui a uma semana, ou daqui a 2 semanas, mais ou menos, nós vamos colocar aqui na nossa página, eu farei a nossa última palestra, concluindo essa série de exposições sobre a perda de entes queridos. Ok? Então agora vamos fazer uma prece de encerramento. Os nossos trabalhadores que estão aqui no Ser Joana vão mandar energias, vibrações, para que você possa melhorar. Então, mãezinha, paizinho, feche seus olhos, porque agora Deus vai estar falando com você e você vai estar recebendo muita luz, muita energia. Ok? Senhor Deus, Pai do Universo, Deus de misericórdia e amor, leva para essa mãe, para esse pai que está sofrendo, toda a energia de amor que emana no coração de seus filhos, para que eles possam entender que os laços de amor são benéficos, os laços de amor são bons, são salutares, para que eles possam compreender que os seus filhos estão bem, estão amparados, estão auxiliados. Seus filhos estão felizes porque eles concluíram a sua jornada aqui na Terra. E estão felizes porque agora eles podem começar uma nova jornada, uma nova etapa na sua vida. Então, Senhor Deus, através de Jesus, nosso irmão, abençoa o coração desses pais, dessas mães, e que essa dor possa se transformar em amor, possa abrandar a sua mente, a sua alma, para que vocês possam se conectar, a conexão pelo amor. Pedimos aos nossos anjos da guarda, aos seus anjos da guarda também, que abençoem os seus lares, para que vocês possam estar em vibrações positivas, de amor, de carinho, de afeto. E que essa dor e esse sofrimento possa ir aos poucos, indo embora, aliviando. Temos a certeza, meu Pai, de que um dia todos estaremos reunidos junto de Ti e poderemos todos nos abraçar e relembrar esses ensinamentos tão importantes pelos quais nos passamos aqui na Terra. Então, Senhor, agradecemos toda essa bênção do conhecimento, essa bênção do esclarecimento que liberta nossos filhos e nos liberta da dor. Então, com muita gratidão, damos por encerrada essa nossa transmissão de hoje. Obrigado.